Estamos de volta. Você de casa aí já ouviu falar em constelação transgeracional? Sabia que esta terapia pode revelar muitos mistérios sobre a sua vida? A psicoterapeuta Degine Graça está aqui no estúdio com a gente hoje e vai tentar nos ajudar a entender como funciona esta técnica. Degine, muitos pacientes aí, após se submeterem a esta técnica, dizem que é batata, né? Como se fosse mágica, tudo muda na vida. E aí, por que isso acontece? A constelação, ela trabalha com imagens, né? Ela trabalha com imagens do seu inconsciente. Então, muitas das coisas que você não consegue resolver racionalmente com a sua fala, você consegue resolver através do acesso com as suas imagens do seu inconsciente. Isso Jung falava bastante, né? Das imagos, das imagens que elas apareciam e elas eram reveladas e elas fechavam coisas que angustiavam você e que não deixavam você caminhar adiante. Daí veio Bert Hellinger e de repente colocou um movimento nessas imagens. E ele colocou a família nessas imagens, né? Que muita gente conhece como constelação familiar. Que é o que Bert Hellinger faz, a constelação familiar. A diferença da transgeracional com a constelação familiar é a seguinte, é que além da gente pôr a família, a gente também considera o arquétipo, a gente também considera o interno, a gente considera a imagem que está sendo representada de dentro da pessoa. Porque um monte de vezes você pode perceber, a mãe que tem dentro de você não é a mesma mãe do teu irmão ou da tua irmã, né? É uma mãe totalmente diferente. Você chega assim para o teu irmão e diz assim, nossa, mas a mãe não sei o quê. Ele olha para você e diz assim, tá louca, Lana? A mãe é a melhor mãe do mundo, né? Existe uma diferença na maneira como a gente vê o mundo, como vê essas figuras, né? Introjeta isso, né? Então, é a imagem que você tem do mundo, que você introjeta dentro de você, é a maneira como você vai se relacionar com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, né? E aquela imagem aparecendo ali e as interferências sendo feitas de maneira silenciosa e com o seu corpo está ali, né? Você é um corpo e você está vivendo aquela emoção, você está transformando o seu corpo, os seus genes, através daquela emoção. Automaticamente você vai transformando a sua vida ao seu redor. A gente tem imagens aí que a gente exibiu há pouco, eu gostaria de repetir novamente. Vamos dar uma olhadinha? São pessoas, então, Degine, eu gostaria que você explicasse melhor, que ficam neste campo, pessoas que não se conhecem, cada uma com seus dilemas, com seus traumas e bloqueios, e uma a uma vão sendo chamadas para o centro desse campo. E aí você vai orientando para que ela se submeta a alguma coisa, ela se movimenta, como funciona então, nesse momento? Ali logo no final, aí eu estou dando uma explicação para as pessoas, né, mais ou menos de como começa. E ali já tem uma paciente. É uma constelação que está acontecendo, né? Aí também já é um movimento que está se dando, que se chama Vozes dos Ancestrais. E aí já é uma constelação que também já está acontecendo. Essa constelação, ela reúne tanta gente que não se conhece. Tem gente que tem medo, é tímido, não quer se mostrar. Como você conversa com elas a respeito disso? Porque a pessoa pode sentir vergonha de expor os próprios problemas para um grupo tão grande, né? Você sabe que eu vejo que um dos grandes sucessos da constelação transgeracional é esse, porque na constelação familiar é questionado o problema da pessoa. A pessoa tem que ter um tema, né? Então ela tem que falar na frente de todo mundo qual é o tema dela, e daí o constelador fica perguntando. A pessoa fica até assim, tensa, né? Tensa, e alguns consteladores são muito rígidos, né? Expõem muito as pessoas. Eu não gosto disso, né, em primeiro lugar. E em segundo lugar, a constelação transgeracional não precisa disso, por causa da mandala. Então, na mandala tem todos os arquétipos e os complexos e mais as emoções cobertas ali. E quando a pessoa entra ali dentro, por eu também já ter uma leitura corporal,
entro em contato com a pessoa e leio o corpo da pessoa. A pessoa vai me contando através do corpo dela qual a história que ela tem. E aí eu vou confirmando algumas informações. Eu confirmo uma ou duas Você vai informações. perguntando algumas coisas e a pessoa vai se movendo. E a abordagem é direto do inconsciente. Por exemplo, eu uso símbolos, né? Símbolos familiares, do pai, mãe, e daí já uso de avô, avó, e já entro no mítico. Daí eu já entro no inconsciente familiar. Então, e depois tem onde mais atua, na saúde, na prosperidade. Ou seja, formas que os nossos antepassados reagiram ao mundo, a gente pode estar repetindo isso da mesma forma Exatamente. agora. E aí a gente não consegue avançar, né? Daí eu pego o saquinho e só dou para a pessoa tirar. A pessoa tira e eu coloco ali. Já é um símbolo do que está acontecendo com ela. Já tira e já coloca ali. Mas aí não cai naquela questão da sorte? Não é, ela pegou por sorte, por acaso? Isso chama-se abordagem direta do inconsciente. O inconsciente dela vai dizer o que ela está precisando ali naquele momento. E aí você consegue fazer essa leitura. Isso. E trabalhar isso com a pessoa. E daí a gente começa, daí o corpo da pessoa começa a se movimentar. E ela começa ali, de repente ela vai, se movimenta e cai justamente, vamos supor, saiu lá avô mítico e saiu o maior problema em prosperidade. Aí a pessoa está lá, ela de repente ela é movimentada, né? Até a bolinha de dívidas. A gente abre, a bolinha está lá, dívidas, né? Aí a gente, legal. Então a gente começa a montar a constelação, né? Vamos lá ver. Será que é um problema diretamente com o avô dela? Daí a gente vai sentindo o campo e vai montando aquela constelação de acordo com o que o campo vai pedindo. E as pessoas à volta participam sem saber diretamente do que se trata o problema daquela pessoa, né? Tem uma moça que também passou pela constelação, eu conversei ontem com ela e a gente vai conferir agora o que ela contou pra gente. Qual a principal mudança que você vê acontecer depois de uma terapia como essa? Bom, teve muita mudança no campo familiar, uma união muito grande da família, pessoas que eu não falava há muito tempo, as pessoas começam a te procurar, você começa a ter união com os pais principalmente. E a questão do medo de meios de transporte, medo de dirigir, medo de viajar de avião, medo de ônibus, medo de metrô, medo de tudo. E eu descobri que não eram medos meus, eram medo de antepassados que tinham vindo da guerra e toda aquela longa história dos imigrantes. Então sempre o ato de viajar ou o ato de dirigir ou qualquer ato relacionado a transporte me causava sofrimento. Isso ficou presente no teu DNA, né? Sim. E depois, como você vem resolvendo essas questões, como você vem lidando ao saber disso? Se torna um processo mais racional. Tudo bem que da constelação muita coisa você sente e não racionaliza, mas a questão do medo para mim foi, nas últimas constelações, a primeira coisa que eu fui foi procurar um profissional para me ajudar com a questão de dirigir. Hoje eu já vejo o avião e já consigo me imaginar dentro desse avião. Um processo muito forte. Quando você se viu diante daquelas pessoas desconhecidas, daquele grupo dos 12, participando daquela dinâmica, o que você sentiu? Eu não sei se para as outras pessoas é assim, mas para mim foi muito natural. A minha primeira constelação foi sozinha. Eu lembro que estávamos eu, Rafael, a doutora Degine e um outro rapaz. E quando eu entrei no campo, já foi tão forte que eu já não pensei mais nada. Eu me joguei no campo praticamente. Então assim, foi um processo muito natural. Porque eu senti muito forte, via o olhar, você via a pessoa se transformando. Uma hora ele me olhava como meu pai, olhava como teu avô. Então você vê a pessoa sentindo muito forte aquilo. Então foi bem natural para mim. Legal, e agora você está estudando mais a fundo essa prática da constelação. Isso, fazendo curso de formação. Quais os problemas que você vê que as pessoas procuram pela constelação e saem, digamos, com outro olhar sobre aquilo? É a sensação de viver a vida de uma outra pessoa. Você olhar para você e falar, mas isso não sou eu, mas isso não é o que eu quero. Por que tudo que eu tento não dá certo? Você está vendo a tua própria história, de certa forma, de um outro ângulo, De um outro ângulo. E isso muda até a resposta que o mundo tem pra gente, né? Exatamente. A forma de ver as pessoas, a forma de ver a história de cada um muda muito. Tá aí. Quando a gente vê de um outro ângulo, é que a gente começa a entender o porquê a gente está reagindo de um jeito ou de outro, começa a entender
de uma outra maneira, né, Odegine? Você vê de fora aquela história acontecer com aqueles personagens todos, se vê no meio daquela situação e daí você pensa assim, não, peraí, eu não posso agir desse jeito, né? Eu gostaria só de comentar uma coisa da Paula, né? A Paula fez um caminho longo, assim, ela agora está quase se formando em constelações. Uma das constelações mais lindas, ela era realmente regida pelo medo. E uma das constelações mais lindas que ela fez foi uma constelação em que ela conseguiu cantar. A Paula, ela tem uma das vozes mais lindas que eu já vi na minha vida. Você viu, ela é branquinha, não me contou isso. Ela é branquinha de olho verde, né? Ela canta, ela tem uma voz, assim, daquelas negona de jazz, assim, que não precisa de microfone, sabe? E na constelação dela foi uma coisa, assim, tão sofrida que eu levei ela quase 1h30 chorando no chão, até canta. Ela se jogava, chorava. Quando ela conseguiu se levantar e emitir os primeiros sons, assim, e ela começou a cantar, todo mundo chorou. Que legal, todo né? mundo chorou. É uma superação para a pessoa também, né? Ela tem uma voz belíssima. E como tem gente, né, Odegine, com sentimentos, talentos reprimidos, né, que não botam para fora. Que não põem para fora por medo. Por medo. E, como a gente bem falou, né, depois de passar pela constelação, enfim, você pode continuar os estudos, pode continuar com a sua terapia tradicional, vai ajudar, vai dar um up até nesta terapia, vai encaminhar para uma resposta mais breve, né? Porque em poucas sessões, cerca de 3 sessões, você já tem um resultado efetivo a partir da constelação. E agora, em março, vem aí o alemão Jacob Schneider, que será destaque aí de um seminário em Curitiba. Isso. Há 27 anos ele se dedica a constelações e ele vai vir aqui compartilhar toda esta experiência. Quem vai poder participar, Odegine? Olha, o Jacob Schneider, ele é um dos maiores ícones, né, da constelação familiar. Ele e o Hellinger começaram juntos. O Hellinger foi quem criou essa dinâmica. Quem criou. Do E Jung. ele e o Schneider estiveram sempre juntos, o tempo todo. E, inclusive, eles têm uma amizade muito forte até hoje. Ele já tem 70 anos, né? Ele tem 70 anos. Ele disse pra gente, a gente queria fechar o próximo ano já com ele, ele disse assim, não dá, é uma das últimas vezes que eu vou para o Brasil porque eu estou ficando criança, então já não dá mais para eu viajar tanto. E assim, olha, ele só trabalha com 50 pessoas e 25 vagas já estão fechadas. Já estão fechadas. Sabe? Então... São mais 25 pessoas que ainda podem fazer a inscrição. De que forma? Pode acessar o site... o www.idr.com.br, né? E tem também um telefone de contato teu que a gente tem na tela aí. Para você que ficou com dúvidas em casa, também pode escrever aí para a Odegine, também pode conversar diretamente com ela sobre esse tipo de terapia. Odegine, muito obrigada mais uma vez. Que o Jacob seja muito bem-vindo, muito bem, né, recebido por todos vocês que sempre fazem esta técnica da constelação. Vale a pena vê-lo, viu? Porque ele é maravilhoso. Com certeza, deve ser mesmo. Sim. Obrigada, Odegine. Obrigada a todos vocês aí de casa pela presença, pela companhia aí, vocês que nos acompanham sempre aqui no programa Odvan. Escrevam seus comentários pra gente também, acessem a nossa fanpage aí no Facebook, tá aí o endereço na tela para você, ou ainda envie uma mensagem aí para o nosso e-mail, tire suas dúvidas. Se você quiser também rever a este ou a outros programas que já foram ao ar sobre outros temas, entre aí na nossa página na internet e divirta-se. A gente vai se ver de novo aqui semana que vem. Te espero! Olá pessoal, eu sou a Carla. Hoje vocês vão conhecer a minha aula de pintura. As primeiras pinceladas é aquela pincelada insegura. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? E eu digo para eles o seguinte, aqui não tem certo ou errado. A gente tem que se soltar, se libertar. O certo ou errado, deixa lá para fora. Aqui é para realmente se soltar. É muito gratificante. Eu digo que eu tenho 2 profissões maravilhosas. A primeira é ser artista visual, na qual eu também me dedico, e a outra profissão é ser professor, passar o que eu sei para eles, que realmente eu não escondo nada que eu sei, eu passo tudo que eu sei, e o que eu não sei eu vou atrás.
só aparece se você tem um prazo para entregar algum trabalho e se você tem uma data de exposição marcada. Do contrário, é só alegria, como diz. É muito satisfatório e você realmente se entrega, né, à imaginação, deixar a situação fluir. Todo artista, ele acaba refletindo na obra dele um pouco do que ele é, né? E com relação ao meu trabalho, acho que essa situação mesmo de se desprender de algumas coisas, né? E na pintura você acaba se soltando mais, deixando a imaginação fluir e mistura de cores, e eu gosto muito também de misturar materiais, então eu acabo inserindo tecido, jornal, chita, enfim, vários elementos que acabam daí compondo o trabalho. Eu comecei a partir do momento que eu entrei em depressão, né? Eu trabalhava fora, estudava e eu casei, resolvi ter meus filhos. Aí eu resolvi ficar em casa cuidando deles, só que não deu muito certo, né? Eu entrei em depressão. Aí a opção que eu achei foi fazer aula de pintura, que foi o que me tirou da depressão realmente, né? Porque você viaja, né? Você esquece tudo, esquece o mundo lá fora. É maravilhoso. Você cria, você copia, você imagina, né? É maravilhoso. É mais uma terapia, né? Além da pintura, né? O papo com as colegas, tudo muito divertido, muito gostoso também. Venha pintar. É um processo onde a gente se solta, descobre as nossas emoções e vive num mundo paralelo a esse cotidiano tão tumultuado e tão perturbado que estamos vivendo.